as nossas Bíblias. Se você quiser assistir dali do telão, está na mesma versão que a igreja usa, tá? Mateus 6, de 5 a 8. Mateus 6. Já está no telão também, se você quiser ver do telão. Assim está escrito. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, deixa eu mudar aqui também para vocês acompanhar, né? Tu, porém, vou voltar aqui na minha Bíblia. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido, tua palavra foi lida. Nos ajude, ó Deus, a compreender a tua mensagem. Fale aos nossos corações. Assim pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Longa caminhada pelo Sermão do Monte, nós temos aprendido que, de fato, é a ética do reino de Deus, como o Senhor espera que os seus discípulos como eles vão agir nesse mundo, como vai ser a vida deles nesse mundo, como eles têm que agir nesse mundo. Porque é um grande desafio nosso, de fato, viver na contramão dos ditames desse mundo. Ali Jesus estava falando para dois tipos de pessoas. Os que estavam próximos a ele tinham interesse de aprender dele, e os que estavam na multidão, que tinham interesse apenas nos benefícios que Jesus poderia lhe dar. A gente sabe muito bem que depois de uma quantidade de milagres, sinais, prodígios e maravilhas, uma multidão acompanhava Jesus. Mas apenas poucos sentaram e próximo de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E agora, depois de Jesus falar das bem-aventuranças, depois de Jesus falar sobre a lei, né, depois de Jesus falar sobre as antíteses da lei, vocês aprendeu assim e eu vos digo assim, vocês ouviste assim e eu vos digo assim. Agora, Jesus ele traz na prática sobre 3 ilustrações, ou sobre 3 atos de justiça, ou 3 ações que o povo judaico eram obrigados a fazerem por causa da lei, que era oração, caridade e jejum. Todo bom judeu, ele tinha que praticar orações 3 vezes ao dia. Então, na hora nona, na hora sexta e ao meio-dia. Então, todo bom judeu tinha que parar o que estivesse fazendo, e quando chegasse próximo a essas horas, eles tinham que correr para a sinagoga. E se no meio do caminho não desse tempo para que eles estivessem na sinagoga, eles tinham que parar onde estivesse e
fazer as suas orações aonde tivesse. Aonde tivesse. E a caridade, todo bom judeu, ele tinha que praticar caridade. Ele tinha que dar esmolas para cegos, aleijados, coxos, todos aqueles que, viúvas e órfãos. Então ele tinha que dar esmola. Obedecendo aquela lei da cega dos campos, né? Você não vai colher o campo todo. Uma parte do campo você vai deixar para as viúvas e para os órfãos, para aqueles que precisam claramente. Então, você vai colher, né, dos cachos do centro, dos cachos do meio. Os cachos do centro, os cachos perfeitos, você vai ofertar a Deus. Os cachos do canto você vai deixar para as pessoas carentes, e o resto é seu. Então, trazendo isso para a vida deles, aqueles que já na época de Jesus, que muita gente não trabalhava com a lida no campo, eles davam, né, dinheiro, eles davam ofertas em moedas, né, e que existia já naquela época. Então, era obrigado a todo bom judeu, ele tinha que praticar a caridade em dar esmolas, dar dinheiro, moeda para viúvas e órfãos. E o jejum. Todo bom judeu tinha que praticar o jejum. Era imprescindível esses 3 atos de um bom judeu. E ao olhar sobre isso e a tratar sobre a questão sobre oração, esmola e jejum, dentro daquilo que Jesus estava propondo no Sermão do Monte, a primeira ilustração, o primeiro exemplo que Jesus é sobre a questão da oração. Como deveria ser a oração dos seus discípulos? Como deveria? E ele fala: e quando orardes, não sereis como os... Não sereis como hipócritas. Como é que e quem ele está chamando de hipócrita? Os fariseus. Os fariseus, eles eram chamados de hipócrita, porque a palavra hipócrita, né, no grego, ele era usado para ator, aquele que fazia um papel de que não era realmente. Então, se hoje, né, a gente for trazer para a nossa atualidade, né, os atores da televisão ou de qualquer outra são pessoas hipócritas, né? Então, assim, os atores naquela época, quem fazia teatro, os atores de teatros de ruas, não era chamado de atores. Essa é uma palavra portuguesa, mas eram chamados de hipócritas. E não tinha um sentido pejorativo igual tem hoje, porque se você vai lá no Rio de Janeiro e encontra com um ator na Globo caminhando em Copacabana e você vira para ele e fala assim, seu hipócrita, né? Ele vai achar bom? Né? Mas se você chamar ele de ator, né? Nossa, você é um bom ator, né? Aí ele vai achar bom, né? Mas se eu falar que ele é um excelente hipócrita, você vai ser processado, né? Porque hoje a palavra hipócrita, né, ela tem um sentido bem pejorativo, né? Bem pesado. Então, nós vemos claramente que os fariseus eram chamados de hipócritas por Jesus e por muitos. Por quê? Jesus, ele evidenciou claramente que eles pareciam o quê? Sepulcros caiados. Eles eram o quê? Limpos, pintados, branquinhos por fora, mas podres por dentro. Por que será que eles eram considerados assim? Por que será que os fariseus eram dessa forma? Vamos entender quando Jesus ele nos dá, através da devoção sincera e aplicada, ele nos dá 3 lições aqui nesse texto. 3 lições para a nossa vida em relação à oração. Se de fato nós aplicarmos as lições que Jesus está dando aos seus discípulos no Sermão do Monte, se aplicarmos em nossas vidas, seremos, de fato, estaremos rejeitando a falta de sinceridade e a hipocrisia na nossa vida devocional. Porque nossa vida devocional, ela tem que ser uma vida devocional sincera. E a nossa vida devocional, ela tem que ser para a glória de Deus. Seja na caridade, seja no jejum, ou seja na oração. Orando para a glória de Deus.
orando com um coração puro e sincero diante de Deus. Coloquei no boletim um texto do Hernandes Lopes, depois você lê, que complementa muito bem essa ideia que vamos trazer esta manhã. Então, a primeira lição que Jesus nos dá encontra-se no verso 5, que está assim, está lá. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Eles já receberam a sua recompensa. Então, o que acontece com os fariseus? Eles gostavam de orar em pé e em voz alta, orações que eles elaboravam para ser orações que chamavam a atenção do seu público. E quando não davam para um fariseu chegar, né, à sinagoga e batia a hora certa da oração, ele procurava, então, que naquele momento ele estivesse num lugar público onde tivesse muitas pessoas. E aí ele subia em algum lugar e fazia suas orações em pé e em voz altas. E orações lindas, maravilhosas. Para serem, Jesus deixa bem claro, porque Jesus, como Deus, ele é um Deus que sonda os corações. E Jesus sabe a verdade do coração desses homens, que eles oravam para serem vistos pelos homens. E a primeira lição que Jesus nos dá é exatamente essa. Que nosso exercício espiritual, como se diz em relação à oração, né, ou seja, ela pública ou não, mas um lugar, ela não pode dar um lugar à vaidade. Ela não pode dar um lugar à vaidade. Jesus aqui não está proibindo a oração pública. Jesus está proibindo aqui um coração que quer se envaidecer através de algo que é para Deus. Que é para Deus. Ontem eu desabilitei todas as campainhas e sinais das minhas mídias sociais. Então, desabilitei tudo, porque eu não estava aguentando, porque toda hora, pim, pam, pam, e era o tempo todo pitando. E eu desabilitei tudo. E aí, essa semana, eu praticamente esqueci do Facebook. Ontem eu tive um tempinho e falei, vou olhar o Facebook rapidinho. Era por volta das 10 e pouco. Estava esperando a Ana Luísa me ligar, que ela tinha ido no encontro dos adolescentes. Aí, para buscá-la, eu fui olhar o Facebook. O que tinha de vídeos ao vivo de mulheres, jovens e crianças orando no Facebook, eu achei incrível, mano. Eu nunca vi isso na minha vida. Né? Pastores, pastoras, jovens e crianças orando pelo Facebook. E aí eu percebo claramente que alguns deles estavam vendo a quantidade de gente que estava entrando na sua live, na sua transmissão ao vivo. E aí, quando ele percebia que entrava mais gente na sua transmissão ao vivo, parece que ele impostava mais a voz, dava mais força e ênfase, né, na questão da sua empolgação. Não, são pessoas brasileiras mesmo, pessoas que estão usando as mídias sociais para fazer as suas orações. E aí eu falo, olha, se você quer um pedido de oração, eu vou estar orando para isso e você vai colocar aqui, mas você primeiramente tem que curtir, tem que se inscrever no canal e tal, que eu vou orar por você. Irmãos, no nosso coração, a nossa luta contra a vaidade é tremenda. É certo que no campo profissional, nós temos que nos destacar. É certo que no campo profissional, você tem que buscar ser o melhor. É a melhor. É certo que no campo profissional, você, para conquistar o seu espaço, você precisa evidenciar o seu profissionalismo, o seu conhecimento, em relação àquilo que você aprendeu e escolheu para desenvolver na sua vida. Mas em concernente à vida espiritual, ela anda totalmente na contramão. Totalmente na contramão. Porque nós não podemos buscar evidência para nós. Você não pode buscar evidência para você. De forma alguma. De forma alguma.
Esses dias eu vi, foi no Instagram, eu sigo uma igreja lá de Campo Grande, por um motivo familiar, né, e eu vi uma pessoa que colocou lá mais ou menos um rosto abatido e fez assim, 3 dias de jejum. Graças a Deus. 3 dias de jejum, graças a Deus. Assim, qual que é a necessidade de expor para as pessoas a nossa devoção a Deus? Se a minha devoção é a Deus, qual a minha necessidade de expor para as pessoas? Qual que é a minha necessidade de ter curtidas, de ter likes? Qual que é a minha necessidade de ter, de fato, um reconhecimento de alguém de fora? Eu fico pensando, e muitas vezes a gente tem que fugir disso, irmãos, de orações. A gente, muitas vezes, quando a gente de surpresa, quando o pastor fala assim, irmão, ora para nós, irmão, ora aí e tal, a gente preocupa muito com o que vai falar, porque a gente o que o outro vai pensar. Se eu não orar bonito, o outro vai achar o quê? Que eu não tenho vida devocional com Deus. Se eu não orar bonito, eles vão achar que eu não sou crente. Se eu não orar bonito... E outros que já pensam assim, eu tenho que orar bonito porque eu preciso orar bonito porque eu tenho que ter um lugar de desconforto na igreja. Eu não falo aqui, né? Mas eu no meio da cristandade. Aham. É aqui que está o segredo, linda. Sabe o que Jesus está falando? Sabe por que Jesus está falando de quarto aqui? O que significa quarto? Quando você pensa no seu quarto, você pensa em quê? No seu lugar de privacidade, no seu lugar de intimidade, não é? No seu quarto você é você mesmo, não é? Então, assim, você fecha ali, no seu quarto você é você. Seja em qualquer lugar, você tem sua intimidade. O que Jesus está dizendo para mim, para você, é exatamente isso. Seja você mesmo, porque Deus conhece o seu coração, não somente na sua intimidade. O que Jesus quer não é orações decoradas, orações lindas, mas Jesus quer o quê? Uma oração de pessoa que tem intimidade com Ele. Imagina você com a sua mãe, né? Você vai tratar com a sua mãe e vai usar palavras que não demonstram nenhuma intimidade com a sua mãe. Né? Mãe benevolente, estou aqui para experimentar o seu delicioso café. Então, muito obrigado, mãe, pela sua doação materna à minha pessoa essa manhã. Eu vou tomar o meu café e vou ao meu trabalho porque a senhora tem sido uma mãe exemplar. Já pensou se o relacionamento entre pais e filhos fosse bem formal? Ao contrário, né, irmã? Porque ninguém quer ninguém quer um relacionamento formal dessa forma. Mas de forma mais íntima, né, irmã Dalva? Que interessante, nenhuma mãe, o desejo da mãe, de um pai, é receber o carinho dos seus filhos. Um abraço. De dizer, eu te amo, mãe, obrigado pelos teus cuidados, obrigado pela minha roupa cheirosinha, obrigado pela minha roupa passadinha, muito obrigado por a senhora preocupar comigo, muito obrigado por a senhora pensar em mim primeiro, depois na senhora. Isso é intimidade, e Deus fala disso. Se você que gosta de receber o elogio dos seus filhos, se você que gosta de se sentir amada pelos seus filhos, Deus muito mais. O que Deus quer de nós é de fato intimidade. Deus não quer palavras lindas e decoradas. Deus não quer de fato uma relação robotizada e automatizada. Não, Deus quer intimidade. Mesmo que você não ore em público, mesmo que você não ore, você não tem o seu tempo de oração, porque muita gente acha que Deus se prende a um tempo de oração. Eu tenho que entrar no meu quarto, dobrar os meus joelhos e orar com Deus na minha intimidade. E a pessoa, ela traduz isso aqui literalmente.
E acha que depois que faz isso, eu já pratiquei a minha vida devocional no meu quarto, então já fiz a minha parte. Está errado. Pensa no relacionamento entre pais e filhos. Pensa num filho que serve a mãe, que ajuda a mãe por amor, ou um filho que ajuda a mãe por obrigação. Que mãe, o que você vai gostar mais? Um filho que te serve por obrigação, que apenas cumpre o seu dever, ou um filho que te serve por amor? Por amor. Seja apenas, talvez, só arrumando a mesa. Ou lavando as vasilhas depois do almoço, fala, nossa, minha mãe trabalha tanto, minha mãe está tão cansada, eu vou lavar as vasilhas, deixar tudo arrumadinho. E ela faz isso por amor. Agora traz para a sua vida devocional. Do que da sua vida devocional em relação a Deus você faz por amor a Deus ou por obrigação? Por medo de ir para o inferno? Por medo de não ter a bênção de Deus? Por medo de... Meus irmãos, misericórdia de nós. Uma vez, vou contar algo para vocês, porque serviu para mim, eu fui entender isso só algum tempo para cá. Quando eu saí do seminário, a gente sai do seminário muito soldadinho de chumbo, né? Então a gente aprende ali aquele negocinho ali e tem que ser daquele jeito. A gente aprende muita lei, mas a gente não vive a essência. E graças a Deus que eu vivi dois extremos. Eu vivi num período da minha vida de um extremo, né, de bem do pentecostalismo e do legalismo em relação à vida religiosa, mas também em devoção. E vivi um extremo, né, quando eu saí do seminário, do tradicionalismo, do calvinismo, e era quase um equilíbrio. Depois eu vim exercendo, fui vendo o equilíbrio. Lembro um acampamento que eu fiz com alguns presbíteros da igreja que eu era pastor, e esses presbíteros pensavam a vida de oração meio diferente daquilo que eu tinha aprendido no seminário e tal, e nas igrejas que eu tinha passado. E assim, uma das minhas divergências com dois desses presbíteros foi porque no acampamento não tinha uma hora de oração. E para mim tinha que ter uma hora de oração com aqueles meninos. Eu bati de frente. E um presbítero muito carinhoso falou para mim, pastor, oração não é uma postura. Oração não é o que você fala, mas oração é o seu comportamento, é a sua essência diante de Deus. É aquilo que Deus está vendo através da sua vida. É muito bom a gente ter um momento de oração. Mas quando esse momento de oração não é obrigatório. Ou se torna algo da minha agenda que eu tenho que fazer todos os dias, porque senão Deus vai me castigar, ou Deus vai esquecer de mim. De forma alguma. Que pai que esquece dos seus filhos? Olha aquele texto, aquela pregação que a Cássia trouxe para nós aqui no Dia dos Pais, sobre o pai do filho pródigo. O seu filho foi embora, mas todos os dias ele ia na janela, na porta, esperar seu filho voltar. E o filho, o tempo todo, esquecia do pai. Ele só lembrou do pai quando ele lembrou o relacionamento do pai que ele tinha com os empregados. E ele voltou para o pai para ser um dos seus empregados. E o pai o abraçou e falou, meu filho está de volta. E fez uma festa, colocou um anel no dedo. O que Jesus está falando de intimidade, de não seja como os fariseus que querem evidência, é exatamente essa. Porque os fariseus, esses que buscam seus holofotes nas mídias sociais, querendo likes e views, né, eles já receberam sua recompensa aqui na terra. Está lá seus tantos mil likes, está lá seus tantos mil inscritos, está lá seus elogios. E Deus falou, olha, se contentam com essa recompensa. Se contenta com isso. Porque é só isso que vocês vão ter. Porque se vocês estão procurando recompensa dos homens, está aí. Essa é a porção que eu tenho para vocês. Se contenta com isso. Mas se você me buscar na sua intimidade, não é questão de quarto, né? Porque quarto, nessa época aqui, as casas do povo judeu na época de Jesus não era igual à nossa casa não, meus irmãos. Os quartos da época de Jesus era o lugar mais secreto, onde se guardava o quê? Os maiores bens da família. Não era lugar de dormir.
Não era lugar de dormir. O povo judeu, quando se dizia quarto, era um lugar secreto na casa que se guardava os seus bens, seus maiores bens, as suas riquezas. E quando Jesus fala para seus discípulos que eles deveriam entrar no quarto e fechar a porta, é porque ali, nesse lugar em secreto com Deus, Deus tinha reservado para ele as suas maiores riquezas. Porque aqueles que oravam em qualquer lugar, eles recebiam o quê? Aquilo que os homens poderiam dar. Aquilo que a ferrugem corrói e a traça consome. Mas aquilo que Deus tem no lugar secreto era um tesouro muito bom, que nem o ferrugem corroía e nem a traça consumia. Que era o galardão. O que nós temos que pensar é exatamente isso. A salvação ninguém te toma. Deus te deu a salvação. Você não tem que preocupar com isso. Mas Deus fala de galardão. Que no céu todos nós teremos o nosso galardão. As nossas recompensas. Não é para nos destacar do outro. Esse aqui é meu filho melhor, esse aqui é meu filho pior. Esse aqui é meu filho queridinho do peito, esse aqui é meu filho rebelde. Não, não é isso. Não é isso. O galardão, eu me estou falando errado aqui, o galardão é exatamente aquilo que nós adquirimos de Deus através de uma vida sincera. São recompensas celestiais que nós vamos desfrutar dela lá no céu. Pela graça de Deus e pelo amor de Deus. E é isso que nós temos que pensar. Não é como os islâmicos, né, que o galardão para eles é o quê? 70 virgens no céu, né? Então, o galardão de um islâmico é o quê? Chegar no céu, ter só 70 virgens e desfrutar dessas virgens pela eternidade afora. Quer dizer, o céu é só masculino. Não. O galardão é para todos os filhos. Porque o espírito não tem sexo, né? No céu não se casa, não se dão em casamento. Então não tem sexo. Então, no céu é o quê? É intimidade com Deus. Nós vamos passar a eternidade afora conhecendo Deus. Conhecendo Deus. Que maravilha. Cada dia descobrindo Deus. Né? Tendo intimidade com Deus. Então, irmãos, essa primeira lição, se você abrir lá em 2 Crônica, está tão bom falando assim, deixa eu só terminar. Essa primeira lição, ela nos ensina, de fato, que nós não devemos nos preocupar com o que orar em público. Podemos orar em público, mas devemos sondar o nosso coração. Que a nossa oração em público seja como a nossa oração em casa. Seja sincera, sem preocupar. Magnífico Senhor, Pai das alturas, celestial Deus. Estamos aqui genuflexos na sua presença. Não precisa disso. Né? Isso é para a vida profissional. Né? Quem faz advocacia, a linguagem jurídica no audiência com o juiz é uma. Mas você não vai usar a sua linguagem jurídica na audiência dentro da sua casa. Ao lidar com sua mãe, com seus filhos, com seus irmãos. E o que Deus está falando é exatamente isso. Que a sua oração em público seja uma oração como é na sua intimidade com Deus. Qual oração que foi recebida, bem recebida, quando 2 foram ao templo a orar e um batia no seu peito e falava: Senhor, compadece de mim, tenha misericórdia de mim, pecador? O publicano. O que Deus quer é sinceridade. Mesmo que você venha aqui na frente e fala assim: irmão, vem aqui na frente orar pelos aniversariantes, e você fala assim: ó Deus, eu não sei o que orar, mas abençoa os aniversariantes. Amém. Não é assim, irmãos? Deus quer isso. Deus não quer que você venha aqui, Senhor Deus dos céus e das alturas. Aqui estão os teus filhos que contaram seus dias. Abençoe, ó Deus, com a sua poderosa mão benevolente, celestial e prazerosa. Ó Pai, esses irmãos que aprenderam a contar os seus dias. Ensina, ó Pai. Não. O que Deus quer é sinceridade. O que Deus quer é essência. O que Deus quer de você é uma vida devocional sua, só sua e dele. Sem se você preocupar com o que os outros vão pensar, se você está orando bonito ou se você não está orando, mas seja sincera diante de Deus. Pode falar.
Bom exemplo, né? Inclusive está aqui. Bom exemplo de Naamã, estava leproso, né? E mandaram ele ao encontro de um profeta. E ele achou que o profeta ia botar a mão nele, que ia fazer uma oração linda, uma oração maravilhosa. E o profeta nem foi lá e falou: olha, manda ele mergulhar nesse rio. Aí falaram, e ele falou assim: não, acaso lá em tal lugar não tem rios mais limpos e mais bonitos, né? E aí chegou uma pessoa e falou: olha, se te pedisse uma coisa difícil, você não ia fazer? Ele ia, então, vai lá. Exatamente. E muita gente bota o crédito no 7, né? Porque se ele tivesse mergulhado 6, ele não seria curado. Não é na questão do 7, não é na questão do rio. A questão é exatamente, a gente tem que parar de buscar significado nessas coisas. Não é verdade? Exatamente. Eu falo porque tem uma escola, tem um seminário aqui já em Anápolis, há bastante tempo, que eles buscam o significado das numerologias bíblicas, e aí trabalha só em cima desse negócio. Misericórdia, irmão. Deus não está preocupado com isso, não. Deus é Deus. Deus é Deus. Então, vamos abrir lá em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas, né? Desculpa, irmãos. No Antigo Testamento é livros, então é no masculino. Segundo livro de Crônicas, 7,14. Eu vou colocar ali no telão para vocês. Ali, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o moto da SAF. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter. A palavra-chave aí, você sabe me dizer qual que é? Não. Não. A palavra-chave é o quê? Converter dos seus maus caminhos. Porque se não converter dos seus maus caminhos, você não vai orar com sinceridade. Você não vai se humilhar com sinceridade. Você não vai buscar a Deus com sinceridade. Só há sinceridade quando há o quê? Conversão. Uma mudança de direção, uma mudança de sentido. Se eu sou egoísta, agora eu não sou mais. Se eu quero as coisas só para mim, se eu quero a glória para mim, as evidências para mim, eu não sou mais. Eu não quero mais, eu quero dar toda a honra e toda a glória a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Qual que é a necessidade? Gente, a gente pecador, né? Porque o que a gente talvez fala assim, vamos abrir um canal, eu coloquei até um canal no YouTube para falar sobre as coisas de Deus. E quando a gente tem que lutar para que a gente não seja evidenciado, né? Para que a gente não queira a glória de Deus. Misericórdia, irmãos. Se a intenção ela é pura e verdadeira e sincera, que a glória seja para Deus. Que a glória seja para Deus. Vamos abrir também em Jeremias 34:3. Jeremias. Vou colocar lá no telão também. 3. 34:3. Tu não lhe escaparás das mãos. Serás preso e entregue nas suas mãos. Tu verás o rei da Babilônia face a face, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. O que esse texto está falando? Não sabe? Deus está falando ao profeta Jeremias. O profeta Jeremias clamava a Deus, chorava a Deus, e chorava assim, oh Deus, não está vendo o sofrimento, assim. Aí Deus fala o que para Jeremias? Não, vai piorar, eu vou trazer a Babilônia para vocês. Mas vou te colocar de frente
ao rei da Babilônia. E você vai estar de frente, face a face. Aí você vai chorar de frente para ele. Vai clamar de frente para ele. Pelo meu povo. O que nós aprendemos através da vida do profeta Jeremias? E que mais? Sofrimento, que mais? Se você olhar as orações de Jeremias são só orações sinceras. Tinha hora que ele praticamente ele fala: Senhor Deus, não está vendo o sofrimento do teu povo? De uma forma empregada aí que tem que colocar Deus na parede e declarar né? Imagina uma criança que um filho seu que bota a mão no seu nariz e fala assim: eu quero, me dá agora. O que você vai fazer com esse filho? Não é? Então, Deus não quer isso. Contendia, mas de uma forma bem respeitosa, né? Se você perceber, a forma que Deus falava, a forma que ele... né? Mas ele expunha seu coração. É como um filho chega para uma mãe e fala para a mãe, mesmo se a mãe não tem respeitado a intimidade do filho, da filha, está bisbilhotando o seu celular, aí o filho chega para a mãe e fala assim: oh, mãe, confia na educação que a senhora me deu e na fé que a senhora colocou no meu coração, eu não vou fazer nada errado, porque a semente é de Deus, mas eu preciso ter a minha intimidade, o meu espaço reservado. Então, sim, a minha vida pessoal, deixa para ser entre eu e Deus, mãe. Deixa, eu tenho certeza que a senhora não vai se envergonhar e tal. Ou daquela filha que chega assim: ó, mãe, eu vou quebrar esse celular na sua cabeça se eu ver só mexendo nesse celular mais uma vez. Não é? Diferente, não é? Então, assim, quando a gente olha para as orações, seja de Moisés, seja de Jeremias ou de Isaías, a gente vê orações que eles punham o coração diante de Deus e pronto, fala assim: olha, Deus, eu estou passando por isso, eu preciso da tua ajuda, o Senhor é Pai. E muitas vezes Deus, como Pai, endurecia, né? Quantas vezes nós, como pais, endurecemos com os filhos para ensinar alguma coisa, mas de maneira amorosa, não é verdade? Nem sempre, né? Devemos fazer isso de vez em quando. Então, irmãos, aí, só paramos na primeira lição, né? Ixi, é isso mesmo. Li os textos da segunda lição. Esses textos que nós lemos é da segunda lição. A primeira lição, então, é o que nós aprendemos hoje? Através da oração. Qual que é a primeira? Que no exercício devocional público não pode haver lugar para a vaidade. Que no meu lidar público, na minha oração pública, na minha vida cristã pública, eu tenho que ser da mesma forma na minha vida íntima com Deus. Agora, se você não tem uma vida íntima com Deus, você vai sempre buscar palavras bonitas e enfeitadas, porque se você não tem relacionamento com Deus em casa, você não tem hábito de orar, costume de orar em casa, então você vai ter maior dificuldade de orar em público. Eu não estou generalizando, não. Tem situações diferentes. Mas a maioria delas, sim, irmãos. Muitas vezes a pessoa... Eu lembro claramente a questão do relacionamento artificial. Eu sempre conto esse testemunho. Eu lembro... Ana Luísa tinha uma amiga no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano da educação infantil. Era a melhor amiga dela. Aí ela saiu da escola, veio para o Galileu, e essa amiga foi para outra escola. Um ano depois, elas se encontraram numa festinha nessa escola que elas estudaram. Aí uma viu a outra, sentamos numa mesa aqui, a outra sentou na mesa lá, e ela, a Rânia, né? E a outra virou, Ana Luísa. E elas vieram correndo, e chegou uma frente à outra, aí a outra, oi. Aí virou, cada um sentou no... Eu falei, pensei que as duas se abraçar, sentar e falar do ano todo que não se viu. Por quê? É falta de intimidade. Não teve intimidade. Foi um ano de intimidade cortada. Se você não tiver intimidade com Deus, no seu íntimo, no seu privado, no seu pessoal, você vai ter maior dificuldade de ter
de falar de Deus, de orar em público, porque você não tem intimidade com Deus. Aí você vai forçar, vai ser um ator ou uma atriz de algo que você não é. Aí é muito perigoso isso, irmãos. É muito perigoso. E aí muitas vezes a gente condena os fariseus, mas a gente está agindo como um fariseu. Tá bom? Então a primeira lição hoje, aprendemos. Então semana que vem nós vamos aprender a segunda lição da oração. Tá bom? Vocês querem que eu faça mais rápido? Devagarzinho. Vamos votar. Quem quer que eu faça mais rápido, levanta a mão. Só a Ana Lúcia. Quem quer que vai assim mais devagarzinho, levanta a mão. A maioria venceu, Ana Lúcia, você perdeu. Deus abençoe a todos. Um abraço com Deus.